Queridos, abra sua Bíblia em Colossenses. Nós vamos ler no capítulo 1, o versículo 9 até o versículo 14. Colossenses 1, do 9 ao 14. Queridos, a palavra do Senhor, ela diz assim: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças a Deus, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém? Eu sei que nós já oramos, mas vamos orar mais uma vez. Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, este culto, a Tua palavra, Deus, a vida de cada pessoa que aqui está. Senhor, que nesta manhã o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa nos instruir segundo o Teu querer e a Tua vontade, que o Senhor possa se manifestar de uma maneira sobrenatural nas nossas vidas, que a Sua presença, Senhor, ela possa ser nítida no meio de nós, que nós possamos, ó Deus, sair daqui nessa manhã transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor, e da Tua presença, ó Deus. É isso que nós Te pedimos, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Queridos, a igreja de Colossenses, ela foi fundada no período da terceira viagem missionária de Paulo. Embora a igreja não foi fundada pelo apóstolo Paulo, muito provavelmente ela foi fundada por Epáfras. Ela foi plantada pela influência de Paulo. Paulo estava na cidade de Éfeso e ele era muito influente, e de fato essa igreja ela foi plantada pela influência de Paulo. Colossos era uma cidade da Frígia, região da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia, uma região muito fértil, e ela ficava na mesma região que Laodiceia e Hierápolis. As três cidades elas eram muito próximas, cerca de 9 quilômetros de distância uma das outras. Então, quando Paulo escreve essa carta, embora ela seja direcionada para a igreja de Colossenses, ele está escrevendo para essa região. É uma carta que deveria ser lida em toda essa região. Essa carta ela foi escrita de Roma para Colossos, porque ela foi escrita durante a primeira prisão do apóstolo Paulo, junto com a carta de Éfeso, Filipenses e Filemão. Essa carta é uma carta muito importante, e a grande ênfase dessa carta é a centralidade de Cristo na vida da igreja, e a importância de viver uma vida que agrada a Ele. Queridos, muitas vezes nós nos esforçamos para agradar as pessoas. É comum nós vemos pais que se esforçam para agradar os seus filhos, trabalham, se dedicam, fazem de tudo para poder trazer o melhor para os seus filhos, para poder dar uma estrutura para os seus filhos, para poder fazer algo
que agrade o coração dos seus filhos. Nós também podemos ver filhos que fazem de tudo para agradar os seus pais. Filhos que seguem, às vezes, até a mesma profissão do pai. Sabe, filhos que às vezes deixam de viver os seus sonhos para viver os sonhos dos pais, buscando querer agradar os pais. Querer que os pais sentem orgulho do filho. Nós vemos maridos que fazem de tudo pelas suas esposas, fazem de tudo para agradá-las, né? Levam elas para sair, para comer, para jantar, para passear, ir ao shopping, às vezes até dá um cartão assim de crédito na mão da esposa e fala: olha, fique à vontade. Acontece isso na casa de vocês? E às vezes nós vemos também esposas que fazem de tudo para agradar o marido. Cuidam bem da casa, cuidam bem dos filhos, sabe? A casa é um lugar, um ambiente agradável, um ambiente de paz. Procuram ajudar os seus maridos em todas as atividades, tudo aquilo que eles precisam, sabe? Sempre buscando esse agradar. E hoje, com a internet, nós também vemos pessoas que procuram agradar pessoas que nem conhecem, mas que a sua vida se tornou essa dedicação em agradar outras pessoas, em fazer parte de determinados grupos, em ter seguidores, em fazer coisas que outras pessoas vão gostar, vão se sentir felizes. E nós vemos muitas pessoas fazendo muitas coisas para agradar pessoas. Isso é errado? Não. Não é errado eu querer agradar o meu pai, o meu filho, querer agradar a minha esposa. Isso não é errado. Mas o problema é que às vezes nós nos esforçamos tanto em agradar as pessoas que nós esquecemos que o principal é agradar a Deus. Que a primeira coisa que nós precisamos nos dedicar é em agradar a Deus, é viver uma vida segundo a sua vontade, é viver uma vida segundo o seu querer, é viver uma vida de obediência, é viver uma vida que o Senhor nos criou para viver daquela maneira. E quando nós vivemos uma vida que agrada a Deus, automaticamente nós também vamos agradar as pessoas que estão ao nosso redor, porque nós vamos nos tornar melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores pais. Mas às vezes nós estamos numa loucura de agradar as pessoas, nós perdemos tanto tempo hoje na internet, tão preocupado com aquilo que as pessoas estão pensando. Queridos, quer saber se você está preocupado assim com as pessoas? Eu acredito que a maioria aqui tenha redes sociais. E aí nós estamos acostumados a postar fotos, ou postar algum texto, ou fazer alguma coisa. Quando nós postamos uma foto na rede social, e de 5 em 5 minutos nós voltamos a foto que nós postamos para ver quem curtiu, quem comentou. Se teve engajamento é porque nós estamos realmente preocupados em agradar as pessoas. Tem pessoas que postam uma foto e porque não tem nenhuma curtida, porque ninguém fala nada, a pessoa vai lá e exclui. E aí ela fica procurando outra foto para postar, para poder dar engajamento nas suas redes sociais. Isso demonstra que você está muito preocupado em agradar as pessoas. Mas será que nós estamos tão preocupados assim em agradar o nosso Deus? Será que quando nós fazemos algo, nós paramos para pensar assim: essa minha atitude agradou a Deus?
Essa ação que eu fiz, será que o Senhor curtiu? Será que o Senhor comentou? Será que o Senhor continua me seguindo? Na realidade, nós que seguimos Ele, né? Mas só para usar a figura aí da rede social. Mas é essa a ideia. Nós precisamos buscar agradar o nosso Deus. Amém? E para agradar o nosso Deus, nós precisamos ter uma vida de relacionamento íntimo com Ele. Então olha que interessante que o apóstolo Paulo, ele diz lá no verso 9: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, e ele está falando desde o dia que ouvimos a respeito da igreja de Colossenses, não deixamos de orar por vocês. Paulo, desde o momento que ouviu falar sobre a igreja, Paulo está falando assim: desde o momento que ouvi falar sobre vocês, nós não deixamos de orar por vocês. Mas nós falamos aqui na introdução que, quando essa carta foi escrita, o apóstolo Paulo, ele estava em qual situação? Ele estava preso. Mas ele está falando que mesmo preso, ele não deixou de orar pela igreja. Mesmo preso, Paulo não deixou de orar. Isso nos mostra que o relacionamento que Paulo tinha com o Senhor Jesus, o relacionamento que Paulo tinha com Deus, era um relacionamento inabalável. Era um relacionamento que não dependia das circunstâncias da vida. Era um relacionamento que Paulo, quando ele estava solto, quando ele estava passando por um momento bom, ele estava orando. Mas quando Paulo estava numa prisão, ele continuava orando, ele continuava se relacionando com Deus, ele continuava sendo amigo íntimo de Deus. Ele continuava cultivando o seu relacionamento com Deus. Queridos, Paulo poderia estar fazendo tantas coisas. Ele poderia estar reclamando pela sua situação. Ele poderia estar murmurando pela sua situação. Ele poderia estar colocando a culpa nos outros, reclamando por estar preso pelo Evangelho de Cristo. Mas a palavra do Senhor nos diz que ele estava orando. Ele estava falando com Deus. Ele estava se relacionando intimamente com Deus. Muitas vezes, quando nós estamos passando por luta, por um momento difícil, por uma situação de dor, um momento complicado, muitas vezes deixamos de buscar a Deus. Muitas vezes uma situação difícil na nossa vida, ela interfere diretamente no nosso relacionamento com Deus. Queridos, mas quando nós paramos de orar, quando nós paramos de buscar o Senhor, nós começamos a ficar cada vez mais distante dele. E o problema é que às vezes nós ficamos tão distante do Senhor, que quando nós olhamos para o caminho de volta, às vezes nós não queremos mais voltar. Quantas pessoas que experimentaram do amor de Deus, do relacionamento de Deus, que assim como nós, estiveram outrora dentro de um culto, ouvindo uma mensagem como essa, mas por causa de um sofrimento da vida, se afastou tanto do Senhor, que hoje não tem forças para voltar para o Senhor. Embora nós sabemos que o Senhor está de braços abertos, embora nós sabemos que o Senhor está aguardando a volta dos seus filhos, embora nós sabemos que o Senhor, Ele dá oportunidades para o seu filho voltar, mas às vezes para aquele que está distante do Senhor, o caminho de volta parece ser tão longo, que às vezes a pessoa não tem coragem de voltar.
Queridos, não sei se vocês já fizeram um trabalho com moradores de rua. É muito interessante porque quando nós fazemos trabalhos, nós vamos ali levar algumas coisas, passar alguns momentos com eles, conversar com eles. Nós percebemos que muitos conhecem a palavra de Deus. Muitos experimentaram coisas que eu e você experimentamos com Deus. Mas sempre tem uma história triste. Sempre tem uma história de sofrimento. Ninguém vai para a rua por, opção, porque achar a rua mais legal. Se você conversar com uma pessoa, você vai entender que sempre tem algo ali. Sempre tem uma história. E é muito comum quando nós ouvimos aquela história, talvez de uma traição, ou talvez aqueles que perderam seus pais, mães, uma história de luto, alguma história muito triste, ou às vezes muitos que começaram um negócio e quebraram e colocaram sua família numa situação tão difícil que preferiram, se afastar. E aí quando a gente começa a perguntar e falar sobre a palavra, e aí a gente começa a fazer aquele apelo para voltar para o Senhor, muitos dizem: olha, não dá mais para mim. Eu me afastei tanto de Deus que, eu não tenho forças. O caminho está tão longo, está tão distante. Nós sabemos, assim como o pastor Vinícius gosta de falar, que a distância para Deus é de uma oração, né? Então nós sabemos que nós não estamos distante do Senhor. A partir do momento que nós oramos, nós já chegamos a Ele. Mas aqui nós estamos falando do cansaço, do caminho da volta, de ter que encarar algumas situações. Então, quando nós começamos a nos afastar do Senhor, quando nós começamos a deixar de orar, quando nós começamos a deixar de buscar o Senhor por causa dos sofrimentos, das situações difíceis, nós começamos a caminhar para distante do Senhor. E as coisas elas vão se tornando cada vez mais difíceis. Por isso, querido, nós não podemos deixar que a nossa vida espiritual chegue neste ponto. Nós precisamos olhar para a nossa vida nessa manhã e ver se realmente nós estamos, assim como o apóstolo Paulo, cultivando o nosso relacionamento íntimo com Deus, se nós estamos falando com Ele todos os dias, se nós estamos cada vez mais próximo do nosso Senhor, ou se por causa das lutas, das adversidades, das situações contrárias, nós estamos caminhando distante do nosso Senhor. Paulo também nos ensina que nós não podemos viver a nossa vida de maneira egoísta. Paulo, ele não está orando a Deus pelas suas causas pessoais, mas Paulo está orando pela igreja do Senhor. Paulo não começa aqui no versículo 9 falando: por essa razão eu estou de joelho orando, porque eu estou preso, porque eu estou precisando, porque eu estou necessitando de algo. Mas Paulo diz: eu estou preso, eu estou passando por várias situações, mas eu estou orando em favor da igreja do Senhor, porque eu estou preocupado com os meus irmãos, eu estou preocupado com a igreja do Senhor. Queridos, eu sei que nós devemos sim buscar pelas nossas vidas, pela nossa família, por questões pessoais, mas nós não podemos viver uma vida egoísta. Nós não podemos buscar o Senhor simplesmente para que Ele possa satisfazer as nossas necessidades, mas precisamos buscar o Senhor em oração pela vida dos nossos irmãos, pela vida da igreja.
Nós precisamos nos levantar na nossa época como intercessores do nosso Senhor Jesus Cristo, como intercessores da igreja, como intercessores da nossa cidade. Nós precisamos clamar ao Senhor pela vida dos nossos irmãos. Queridos, quantos jovens estão destruindo as suas vidas lá fora? Quantos jovens neste momento estão, nem acordaram ainda, sabe por quê? Porque passaram a noite inteira, do sábado para o domingo bebendo, se prostituindo, fazendo tantas coisas. Mas nós como igreja, nós temos orado por esses jovens. Nós como igreja, nós estamos clamando pela vida desses jovens. Quantos irmãos que estão aqui, que estão passando por sérios problemas na sua saúde, na sua casa. Eu sei que nós temos aqui na igreja um momento que nós oramos pelos nossos irmãos. Esse momento é muito bom, mas nós não podemos deixar esse momento ficar aqui. Quando alguém pede uma oração para a igreja, não é para ser simplesmente no momento de culto, mas aquilo precisa nos incomodar, aquilo precisa gerar algo em nós. Quando nós sabemos que o nosso irmão está passando por alguma dificuldade, por alguma situação difícil, nós precisamos na nossa casa, quando nós estivermos com o nosso joelho dobrado diante do Senhor, clamar pela vida dos nossos irmãos. Queridos, às vezes tem muitos que não têm força para orar. A situação é tão difícil que a pessoa não consegue orar, ela não consegue buscar o Senhor. Mas quando ela está cercada de pessoas que têm um relacionamento íntimo com Deus, quando ela está cercada de amigos que levam ela até o Senhor, ela é curada, ela é libertada, ela é salva. Lembra daquele paralítico que não poderia ir até o Senhor, mas os amigos pegaram ele, levaram ele até o Senhor. Ali na sua própria cama, eles levantaram e levaram ele até o Senhor. Nós precisamos ser como esses amigos, de pegar aqueles que estão em situações difíceis, os nossos irmãos que não conseguem mais orar, que não consegue buscar a Deus, e nós como igreja ser o suporte para os nossos irmãos. Nós como igreja intercedemos pelos nossos irmãos. É isso que Paulo está fazendo. Desde o momento que eu ouvi falar de vocês, eu não deixei de orar por vocês. Irmão, desde o momento que você contou aquele problema da sua casa, irmão, eu tenho orado pela sua vida. Irmão, desde que eu soube que você está com essa enfermidade, irmão, eu tenho orado pela sua vida. Nós precisamos ser e aprender com o apóstolo Paulo. Precisamos ser como ele e aprender como ele esse trato com a igreja. E ele continua falando: eu oro para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento e da vontade de Deus. Paulo ora para que a igreja fosse cheia do conhecimento da vontade de Deus, porque isso que ia fazer a diferença na vida da igreja. Paulo não ora para a igreja ganhar muito dinheiro, para a igreja comprar vários prédios, mas Paulo ora para a igreja para que eles pudessem ser cheios do conhecimento de Deus, porque é isso que realmente faria diferença naquela igreja. Queridos, se nós queremos viver uma vida que agrada a Deus, é necessário conhecer a sua vontade, mas é necessário conhecer a vontade do Senhor de maneira plena, porque mais que a igreja conhece a vontade de Deus, mais a igreja estará próximo de Deus.
precisamos destacar duas palavras nesse versículo. A primeira é pleno e a segunda é conhecimento. Quando Paulo ele fala sobre conhecimento pleno, ele está falando sobre algo inteiro, algo completo e não por partes. O conhecimento de Deus e da sua vontade, ele precisa ser um conhecimento completo. Não basta sabermos apenas partes do conhecimento de Deus, ou parte do conhecimento de Deus, mas é necessário conhecer toda a vontade de Deus para nós. Uma pessoa que ela vive fora da vontade de Deus, uma pessoa que ela não tem o pleno conhecimento da vontade de Deus, ela é uma pessoa perdida, e uma pessoa que não tem direção. E para quem não tem direção, qualquer caminho serve. Uma pessoa perdida, sem direção, qualquer caminho serve. Mas essa ideia de ter esse pleno conhecimento é de conhecer o Senhor em toda a sua totalidade. Isso só é possível através de um relacionamento íntimo. E por isso que ele usa essa palavra conhecimento. Quando Paulo ele fala sobre conhecimento, ele não está falando em ter informações. O conhecimento para Paulo traz essa ideia do conhecimento no Antigo Testamento, no conhecimento para o judeu. Para nós, na nossa cultura, conhecer algo é ter informações sobre aquilo. Se eu falasse para você, você sabe aonde é a rua 9 de julho? Você pode nunca ter ido lá, mas você sabendo que lá é uma rua do centro da cidade de Marília, você diz, eu conheço. É uma rua que fica no centro da cidade de Marília. Mas para o judeu, essa ideia do conhecimento no Antigo Testamento, não tem essa ideia. Então para o Deus, se você perguntasse para ele, você conhece o 9 de julho? Se ele nunca foi, ele diria, não conheço. Porque para ele a ideia de conhecer é ter um relacionamento, e um relacionamento íntimo. Por isso que nós podemos ver na Bíblia, às vezes, algumas palavras tipo, Isaac conheceu Rebeca. Então quer dizer que eles se relacionaram intimamente. O conhecimento que ele está falando aqui não é ter informações sobre Deus. Não é que a igreja precisa ter todas as informações sobre Deus. Não é que nós precisamos ter todas as informações sobre Deus. Mas o que ele está falando é que nós precisamos viver na plenitude de um relacionamento íntimo com Deus. É viver na totalidade, sabe? Amar a Deus com todas as nossas forças. É amar a Deus com todo o nosso conhecimento, sabe? É buscar o Senhor sempre de uma maneira plena na nossa vida. É buscar ter um relacionamento íntimo com Ele todos os dias, todo o tempo, todo momento. Experimentar cada vez mais e mais desse relacionamento com Deus. Viver ou conhecer ou ter o pleno conhecimento de Deus é viver na plenitude de um relacionamento íntimo com Ele, de não só ter informações. Paulo não está falando de, sabe, informações teóricas, porque tem muitas pessoas que eles conhecem a Bíblia, sabe, de capa a capa. Tem pessoas que têm inúmeros versículos decorados. Tem pessoas que já fizeram, sabe, teologia, doutorado. Tem pessoas que têm até o título de quarta pessoa da Trindade. Semideuses. De tanto que estudam, que buscam conhecimento, informação.
mas não tem um relacionamento com Ele. E ele continua falando que vocês recebam o pleno conhecimento da vontade de Deus com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Em 1 Coríntios 2, 12 e 14 diz: Nós porém não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para que os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Ter o pleno conhecimento, mas através da sabedoria espiritual, não só por informações teóricas, mas por vivência e pela ação do Espírito Santo de Deus em nós, por conhecer o Senhor através daquilo que o próprio Deus nos revela, através daquilo que o próprio Espírito Santo, Ele se manifesta em nós, e nós podemos discernir espiritualmente. O homem carnal não consegue discernir as coisas espirituais, mas as coisas espirituais nós podemos discernir através do Espírito Santo de Deus. Paulo ora para que a igreja possa receber esse pleno conhecimento, mas para que a igreja possa receber a sabedoria do alto, para que esse conhecimento de Deus não se torne apenas informações, não se torne apenas palavras, mas se torne uma ação do Espírito Santo na vida da igreja. Paulo destaca que essa sabedoria não é humana, mas é espiritual. Queridos, nós podemos conhecer pessoas brilhantes, nós podemos conhecer pessoas com intelecto extraordinário, nós podemos conhecer pessoas inteligentíssimas, com alta capacidade e habilidade em fazer tantas coisas, pessoas que constroem, impérios, com a sua inteligência, com as suas habilidades, e mesmo assim serem pessoas que não são sábias. Nós podemos conhecer pessoas inteligentíssimas, mas que tomam atitudes erradas por falta de sabedoria. E podemos conhecer pessoas também que talvez aparentemente não são tão brilhantes assim, mas são pessoas sábias. Sabe por quê? Essa sabedoria que Paulo está falando, ela não é uma sabedoria adquirida nas universidades, não é uma sabedoria adquirida nos livros, não é uma sabedoria adquirida através dos coaches. Essa sabedoria, ela só pode ser dada por Deus, e ela é adquirida espiritualmente. Não importa o quanto inteligente você é, o quão capaz você é, se você não tiver a sabedoria de Deus na sua vida, se você não tiver o discernimento das coisas espirituais, você vai fazer coisas erradas, você vai tomar decisões erradas, você vai por caminhos errados. Pessoas que construíram grandes impérios, mas destruíram a sua casa. Pessoas que se tornaram poderosas, mas para isso precisaram abrir mão dos seus princípios e dos seus valores. Pessoas que negaram a fé. Pessoas que destruíram os filhos, o casamento, por não ter sabedoria. Mas Paulo ora
para que a igreja recebesse essa sabedoria. E nós precisamos orar para que o Senhor nos dê essa sabedoria, para que tudo aquilo que nós fizermos, nós possamos fazer segundo a vontade de Deus. E Ele diz, e isso, no versículo 10, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e que tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Nós precisamos do pleno conhecimento de Deus, precisamos ter intimidade com Deus. Uma vida que agrada a Deus é uma vida de intimidade. Nós precisamos receber a sabedoria do alto, para que nós possamos viver de maneira digna do Senhor. O que é viver de maneira digna? É viver de uma maneira que nós possamos agradar a Ele, de uma maneira que nós fazemos a vontade do Senhor, porque o Senhor, Ele se entregou por nós, Ele deu a sua vida por nós naquela cruz, por amor a nós, e o mínimo que nós podemos fazer é dar a nossa vida a Ele, é nos entregar a Ele, entregar a nossa vida a Ele, é abrir mão das nossas vontades e fazer a vontade dEle, é permitir que Ele dirija os nossos passos, é andar com Ele, é não viver para nós mesmos, mas Cristo viver em nós. Isso é viver de maneira digna. Queridos, nós só podemos viver de maneira digna porque o Senhor tornou isso possível. Nós só somos dignos da herança dos santos, que fala mais à frente. Nós só somos dignos, nós só podemos viver de maneira digna porque o próprio Senhor fez isso por nós, porque o Senhor, Ele nos salvou, o Senhor perdoou os nossos pecados, o Senhor nos justificou. Nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos em guerra com Deus, mas o Senhor nos trouxe essa paz, o Senhor nos ligou a Deus, e por isso nós podemos viver de maneira digna. Mas para viver de maneira digna, nós precisamos fazer a vontade de Deus, precisamos viver uma vida que agrada a Deus, segundo o teu querer, segundo o teu propósito, é viver em obediência, sabe, é abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, para viver a vontade de Deus para nós. Queridos, você já parou para pensar qual é a vontade de Deus para a sua vida? Eu sei que tem muitas vontades de Deus, né? Os planos, os projetos de Deus, que Ele é para todos nós, mas tem coisas específicas para cada um de nós. A sua preocupação tem sido em buscar, em conhecer, em saber aquilo que o Senhor quer da sua vida? Ou nós estamos focados em agradar as pessoas, em entender o que as pessoas esperam de nós? Queridos, eu tenho orado muito pelo Ministério de Jovens, e quando a gente trabalha com jovens, a gente tem que ter um cuidado para não querer agradar os jovens, porque senão você entra num ritmo alucinante, porque um quer chácara, outro quer futebol, outro quer vôlei, outro quer passear, outro não sei, e você começa a correr de um lado para o outro, tentando agradar um, aí desagrada outro, aí você corre para agradar o outro, aí desagrada o outro, e você começa a viver numa loucura. E eu orando com o Senhor falou comigo assim: filho, procura me agradar, procura fazer aquilo que é correto a mim, e com certeza eu vou fortalecer o seu ministério, eu vou fortalecer os jovens, eu vou agir na vida dos jovens, eu, Deus, o Espírito Santo de Deus, eu que vou convencer, eu que vou agir, eu que vou mudar e transformar.
E quando nós agimos assim, quando nós descansamos no Senhor, quando nós entendemos que é o Senhor que faz, que é o Senhor que age, que é o Senhor que transforma, a nossa preocupação não está em agradar a homens, mas a nossa preocupação primária está em agradar a Deus, viver de uma maneira digna do Senhor, fazendo a sua vontade, fazendo o seu querer, fazendo aquilo que Ele requer de nós. Ele diz, frutificando em toda boa obra. Queridos, nós somos chamados a frutificar, a dar frutos. E quando isso não acontece, porque algo está errado. Paulo está alertando a igreja sobre a importância de frutificar, mas também deixando claro que para que eles pudessem frutificar, era necessário viver uma maneira digna, uma vida que agrada a Deus. Sem Ele, não podemos frutificar. João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, quando nós estamos no Senhor, nós damos frutos, porque Ele é a videira e nós somos os ramos. Se nós estamos ligados a Ele, nós vamos frutificar, mesmo que demore, porque o fruto ele não é imediato, né? Você não planta uma árvore e amanhã você já está colhendo o fruto daquela árvore. Existe logo um processo. Mas se nós estamos ligados a Ele, se nós estamos como igreja no relacionamento íntimo, se nós estamos vivendo de maneira digna, se nós estamos fazendo a vontade de Deus, precisamos permanecer, porque com certeza nós vamos colher dos frutos do nosso trabalho. Com certeza vamos frutificar. Com certeza vamos dar fruto, porque o fruto não vem de nós, mas através desse relacionamento íntimo, através de uma vida que agrada a Deus, através de uma vida com o Senhor, nós vamos colher dos frutos. Queridos, eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está o seu ministério, e também não sei como está o seu trabalho, mas uma coisa eu sei, que se você permanecer no Senhor, se você permanecer na videira, você vai colher frutos na sua casa, no seu ministério e no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida, porque quem garante é Ele, porque quem dá o fruto é Ele, porque quem faz com que nós possamos frutificar é Ele. Queridos, para encerrar, uma vida que agrada a Deus é uma vida que nós compreendemos, entendemos a obra de Cristo, o que Cristo fez por nós. A palavra do Senhor, no verso 12 diz: dando graças ao Pai que nos tornou digno de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Paulo faz a questão de trazer à memória à igreja o motivo que eles deveriam viver uma vida que agrada a Deus. Paulo fala sobre a obra redentora de Cristo. Paulo fala sobre o que Cristo fez para a sua igreja. Paulo fala que Cristo é o motivo da nossa vida, motivo da igreja. Cristo é o motivo de vivermos uma vida que agrada o Senhor. O Senhor, Ele nos tornou digno de participar da herança dos santos. O Senhor nos justificou, porque de nós mesmos nós não poderíamos, mas o Senhor
Ele pagou a nossa dívida. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, então todos nós pecamos, todos nós merecíamos a morte. A morte era o nosso salário, mas o Senhor, Ele veio e morreu por nós. O Senhor pagou o preço, o Senhor nos justificou e nos tornou digno de participar da herança dos santos. O Senhor nos resgatou do domínio das trevas. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Nós estávamos mortos, mas o Senhor nos resgatou do domínio das trevas, e o Senhor nos transportou para o reino do Filho amado. O Senhor que nos leva para o reino de Deus. O Senhor é a porta, o Senhor é o caminho, o Senhor é aquele que nos leva para o reino de Deus. E por isso nós temos a redenção, queridos, e o perdão dos nossos pecados. Essa é a obra de Cristo, esse é o motivo que nós temos para adorá-lo, para viver uma vida que agrada, para viver a sua vontade, para abrir mão da nossa vontade e viver a vontade de Deus, porque Ele se entregou por nós. Queridos, aquilo que nós fazemos não pode se tornar um fardo. Nada daquilo que nós fazemos para o Senhor pode se tornar um fardo. Sabe por quê? Porque nós precisamos fazer com alegria no coração, sabendo que Ele fez muito mais por nós. Vir para um culto como esse não pode ser um fardo, mas tem que ser um motivo de muita alegria. Sabe? Orar ao Senhor, ler a palavra de Deus não pode ser um fardo, mas um motivo de muita alegria. Quando nós compreendemos aquilo que o Senhor fez por nós, nós queremos agradar Ele, nós queremos fazer tudo para Ele, nós queremos fazer o melhor para Ele, nós queremos fazer a vontade dEle, porque Ele se entregou por nós, Ele nos amou, e Ele nos deu vida. Se Ele nos deu a vida, ela já não nos pertence. A nossa vida pertence ao Senhor, e nós precisamos viver para Ele. Amém? Queridos, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer, ó Deus, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua presença, Senhor, nas nossas vidas. Obrigado, Deus, por esse culto, por essa mensagem, pela vida dos nossos irmãos. Deus, nós queremos verdadeiramente viver para te agradar. Pai, que nós possamos agradar as pessoas que estão ao nosso redor, mas que essa não seja a nossa preocupação, mas que a nossa preocupação primária, Senhor, seja em agradar o Senhor, em fazer, Senhor, a tua vontade, em viver de maneira digna daquilo que o Senhor fez por nós, ó Deus. Pai, é viver, Senhor, no pleno conhecimento do Senhor, através de um relacionamento íntimo, de um relacionamento pessoal, que não está baseado apenas em teologias, em teorias, em letras, mas está baseado, Senhor, ó Pai, num relacionamento íntimo com o Senhor. Pai, que a tua graça, Senhor, possa se manifestar sobre a igreja. Pai, que nós possamos ter uma vida de oração, independente dos momentos que nós estamos vivendo, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, e levanta no meio de nós intercessores, Senhor. Levanta, Senhor, intercessores para orar pela igreja, Senhor, para orar pela vida da liderança, para orar pelos pastores, para orar pelos irmãos, por todos os obreiros. Pai, levanta no meio de nós, Pai, intercessores para orar pela nossa cidade, para orar pelos nossos jovens, para orar pelo nosso país, Senhor. Pai, nós perdemos tanto tempo com tantas coisas, mas nós queremos, Senhor, dedicar, Pai, a partir de hoje, Senhor, a nossa vida a Ti, Senhor. Que nós possamos, Senhor, passar mais momentos, Senhor, na Tua presença. Gere em nosso coração, Senhor, esse desejo de orar, esse desejo de ler a Tua palavra, esse desejo de estar em comunhão com a Tua igreja, com os irmãos, ó Deus. Pai, que nós possamos fazer a Tua vontade, Deus. Nós queremos Te agradecer, Senhor. Nós queremos Te louvar, Senhor, em nome de Jesus, amém.